Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, estamos nós aí com mais uma live nesse dia 1º de julho de 2020, segunda-feira. A nossa live de hoje é uma parábola de Jesus, parábola do joio e do trigo. Então, se vocês querem acompanhar todos os vídeos, não querem perder nenhum vídeo, inscrevam-se no canal do YouTube e ativem o sininho. E daí vocês receberão sempre a informação de um vídeo novo e o vídeo será lançado na página do YouTube de vocês. Essa parábola do joio e do trigo, provavelmente a maioria das pessoas conhecem, né? Ela propôs dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu tempo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele, porém, lhe respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifadores: Ajuntei primeiro o joio, atai-o em feixes para que possamos queimá-lo, mas o trigo recolhei-o no celeiro. Evangelho segundo João, Mateus 14:30. Iniciando ali a parábola, ele fala sobre o reino dos céus, ele faz um comparativo. E o que é o reino dos céus? A parábola, então, a proposta da parábola está dizendo que o reino dos céus é semelhante ao homem que plantou boa semente no campo. E o que ele quer dizer, o reino dos céus, que é semelhante ao homem? Ele não se refere a um lugar circunscrito, a um céu, aquele céu que todos nós imaginamos, mas ao estado de espírito de cada um de nós que pratica as leis naturais impressas por ele. Todas as leis que comungam com a nossa consciência, notadamente as leis de justiça, de amor e de caridade. Isso quer dizer que é o reino dos céus. Nós podemos estar no reino dos céus vivendo aqui na terra como homens, mas nós temos que estar praticando a lei da justiça, do amor e da caridade, para que nós possamos estar com a nossa consciência tranquila. Então, quando nós estamos com a nossa consciência tranquila, nós não temos medo, nós não precisamos temer. Eu falo para as pessoas que eu não tenho medo dessa doença porque eu não tenho medo da morte. A morte para mim não existe, é uma passagem, né? Eu estou aqui aprendendo, estou aqui passando por este momento, tenho o meu processo evolutivo pré-programado. Se as coisas forem para acontecer, vão acontecer. Se chegar o meu momento, né? Cada um tem o seu momento pré-escrito. Certo que por algumas vezes nós podemos receber moratórias, já que nós estamos fazendo um belo trabalho, nós recebemos condições do plano astral para que possamos ficar mais tempo no plano físico, com o intuito de ajudar ao nosso semelhante. Mas geralmente nós temos um programa e esse programa tem um início e tem um fim. Então, se o nosso programa chegou no fim, chegou no fim. Então não adianta nós temer. E essa pandemia veio para nos trazer esta ideia. Independente do nosso grau evolutivo, da nossa condição emocional, da nossa condição física, material, independente de qualquer circunstância, ela pode vir a ceifar a nossa vida. Este é o maior exemplo. Um dos exemplos dessa pandemia, dessa doença é isso. Não existe grau, não existe cor, não existe idade,
não existe sexo, não existe condição material, condição social. Qualquer um de nós pode sofrer com essa pandemia, com essa doença e ser ceifado. Então, nós temos que ter consciência de estar fazendo sempre o nosso melhor para que quando isso aconteça, nós possamos estar preparados para ser encaminhados. E dentro dessa parábola, ele fala do trigo e do joio, né? Como nós podemos interpretar a semeadura do trigo? O homem fez a semeadura do trigo dentro dessa parábola do joio e do trigo. Ela, na realidade, ela tem uma continuação da parábola do semeador. Acho que muitas pessoas já devem ter ouvido a parábola do semeador, que ele vai semeando, vai perdendo suas sementes no caminho, algumas nos espinhos, algumas nas pedras, outras na terra seca e algumas na terra fértil, né? E cada uma tem o seu processo. Esta parábola, portanto, ela fala só do joio e do trigo. É uma situação hipotética em que a semente cai especificamente, né, na terra para ser plantada, a semente do trigo. E com o trigo nós podemos fazer farinha, nós podemos fazer o pão, macarrão, massa, dezenas de coisas, né? A farinha é um produto extremamente necessário para nós, para a nossa sobrevivência, para a manutenção do ser humano. Então, nós devemos associar a farinha ao bem. Quando nós temos farinha na nossa vida, é muito mais fácil nós sobrevivermos neste mundo, muito mais fácil nós nos sustentarmos nesse mundo quando nós temos farinha para o nosso alimento. E como nós fizemos o comparativo do bem com a farinha, quando nós agimos com o bem, quando nós agimos com a nossa consciência, quando nós agimos na caridade, no amor, na justiça, nós estamos fazendo bem. Nós estamos produzindo farinha. Quer dizer que nós plantamos farinha e estamos colhendo a farinha e produzindo a farinha. Isso é muito importante quando nós temos as nossas ações. Cada ação nossa precisa ser constituída mediante a boas sementes. Porque uma ação é uma semente plantada. Quando eu ajo de uma forma, aquela minha primeira ação, ela já interpreta todo o processo ali. Porque a semente sendo plantada, aí eu vou ter o cuidado com essa semente, adubá-la, regá-la, ter o cuidado. E após tudo isso, eu irei colher uma boa semente. Então, é muito importante, né? O bem que nós fizemos a nós mesmos e aos outros. Também nessa parábola, ele fala sobre a negligência dos trabalhadores que dormiam na hora que o mal, que os inimigos vieram espalhar o joio. Então, o que quer dizer os trabalhadores do campo? Tu vê que nessa parábola diz assim, os trabalhadores do campo adubaram a terra, cavaram os buracos, jogaram as sementes de trigo, cuidaram e regaram aquelas plantinhas tenras. Depois de todo esse esforço, foram dormir e descansar pelo dia de trabalho. Mais do que normal, né? A gente tem essa ideia que isso é o certo. Porém, os inimigos vieram à noite, quando os trabalhadores estavam dormindo no escuro, e jogaram a erva daninha, jogaram o joio. Isso é o quê? Isso é um chamamento à vigilância. É pelo descuido do lavrador que a colheita se perde. É pelo descuido do pai que o filho se perde. É pelo descuido da consciência, do nosso cuidado, que a nossa mente se perde.
É pelo descuido do professor que o aluno se perde, se torna ocioso. É pelo descuido da educação que os delinquentes juvenis surgem, descuido dos pais. Então é um breve descuido que nós botamos toda a nossa plantação, mesmo depois de todo um cuidado, que nós botamos essa plantação fora. É orai e vigiai, sempre Jesus nos disse, né? Orai e vigiai. Depois de plantada, precisa de muito esforço, até a colheita, até a gente retirar aquele fruto e botar na nossa mesa. Até este momento, nós não podemos perder o foco. Quando nós formos descansar, nós precisamos ter o cuidado de analisar, de deixar outras pessoas cuidando da nossa plantinha, para que ela não se perca, para que o inimigo não venha e lance joio no meio da nossa linda colheita, da nossa linda plantação. E quando ele fala ali também, nessa parábola, devemos arrancar o joio ou deixá-lo crescer junto com o trigo. Então, quando o joio estava pequenininho, iniciando ali, que eles detectaram, os trabalhadores perguntaram para o patrão: nós devemos arrancar o joio ou deixar o joio crescer junto com o trigo? Esta parábola, ele diz que o joio deve crescer junto com o trigo. Por quê? Por que o joio deve crescer junto com o trigo? Porque as duas ervas são muito parecidas. O bem e o mal é muito sucinto, muito sutil. Nós não podemos simplesmente eliminar as pessoas, eliminar todos ao nosso redor. Nós precisamos, primeiro, se desenvolver e tentar transformar aquele joio num bom trigo. Caso o joio não se desenvolva em uma boa planta, certamente que em um dado momento nós devemos nos distanciar. Então, quando a planta crescer, quando o trigo crescer, será feita a colheita de tudo. E aí sim serão separados o joio do trigo. E o trigo, como ele fala lá, o trigo será separado para os alimentos e o joio será amarrado, será feito um fardinho, né? Será separado e será posto para queimar. E é isso que Jesus faz. Jesus nos dá a possibilidade de nós escolhermos durante a nossa vida se nós queremos ser joio e se nós queremos ser trigo. Neste momento, nessa situação que nós estamos passando agora, nós temos consciência e condição de escolher o que nós queremos ser, quem seguir, que caminho. Nós precisamos entender a real situação de cada momento, de cada circunstância. Precisamos entender, filtrar. As pessoas, nós estamos sendo hipnotizados pelos meios de comunicação, por pessoas que se sentem e que se acham donos da verdade, que são donos das opiniões, e a gente não tem opinião, simplesmente a gente concorda com tudo, nós seguimos a maré. E no momento da colheita, que Jesus fará a sua colheita, serão separados o joio e o trigo, o bem e o mal. Se nós não entendermos onde é que está o bem, onde é que está o mal, nós seremos separados junto com o mal e seremos ateados ao fogo. Então vamos interpretar, pessoal, nós temos condições, nós temos um plano espiritual trabalhando 24 horas para nos auxiliar, tentando nos orientar. Vamos relaxar, vamos reflexionar mais, vamos tentar interpretar todas as opiniões, vamos cuidar dos meios de comunicação, das pessoas que nos
fomentam uma dor, o sofrimento, o medo, dos meios de comunicação que nos perturbam, que nos desequilibram, que nos trazem, que nos acentuam esse medo neste momento, a tragédia. Nós precisamos encontrar força, entender que tudo isso que está acontecendo agora, nós já sabíamos que iria acontecer, nós estamos preparados no nosso ínfimo, no nosso interior, para passar por todos esses momentos. Mesmo que lá no final nós iremos sofrer, nós vamos sentir, porque muitos de nós perderão entes queridos, amigos e outras pessoas assim, mas nós precisamos estar preparados. E para que nós possamos estar preparados, nós precisamos interpretar a nossa própria voz, que é a consciência que é iluminada pelos bons espíritos. E enquanto nós não entendermos que nós nos deixarmos ser marionetes, nós cada vez sofreremos mais. E essa parábola, depois de tudo isso, né, o que ela nos remete para este momento? Ela nos remete à causa a lei de causa e efeito. O que é a causa e efeito? Todos nós somos livres para semear a colheita. Porém, é obrigatória essa colheita. Nós semeamos, mas a colheita é obrigatória. Se nós semearmos o bem, nós colheremos o bem. Se nós semearmos o mal, nós colheremos o mal. Então somos livres para semear, mas a colheita é certa. Podemos semear tanto o trigo como o joio, podemos semear tanto as boas informações, a paz, podemos semear a luz ou a escuridão. E certamente que aquilo que nós semearmos é aquilo que nós vamos colher. Nós precisamos estar envolvidos na boa consciência, na paz, na lei da justiça, na lei do amor e na lei da fraternidade. E como opção entre o bem e o mal, se nossos atos optarem pela prática do bem, a recompensa futura será muito libertadora. E caso nós optarmos pelo mal, estaremos prisioneiros de nós mesmos. Estamos chegando num momento energético onde a nossa consciência nos cobra. As pessoas que agem pelo mal, que agem pelos maus caminhos, a consciência está cobrando, está exigindo, está castigando. Se nós optarmos para agora, a partir de agora, escolher o caminho correto, nós teremos uma mente libertadora, liberta lá no final. Nós não podemos voltar lá atrás e fazer um novo começo. Nós podemos iniciar agora e fazer um novo fim. Essa é importante. O que passou, passou, mas o momento é agora. Nós podemos reiniciar agora. E neste momento que nós nos encontramos, uma pergunta bastante instigante. Nós estamos mais para o joio ou para o trigo? O que vocês acham? O que vocês pensam de tudo isso? O mal, ele é inerente à nossa humanidade. Nós vivemos entre o mal entre o bem e o mal. Nós estamos nesta condição. Nós podemos ter cuidado da nossa plantinha, como diz ali, ter feito buraco, plantado, regado, cuidado, mas um momento de descuido, nós caímos para o lado do mal e botamos muitas vezes uma encarnação toda fora. Então o mal é inerente à nossa encarnação na Terra. Somos todos mais ou menos imperfeitos. Nós viemos para cá para nos aperfeiçoar, para sofrer. Aqui é o hospital. Por isso a necessidade de compaixão de um para com os outros é muito importante. Entender as diferenças, as dificuldades de evolução, respeitar os níveis evolutivos.
E a convivência com o mal é a resignação da alma, é respeitar o momento, fazer principalmente cada um o seu papel para que o bem vença. O homem de bem deve combater o mal 24 horas por dia, mas principalmente o seu mal. O mal que lhe aflige, o mal da sua consciência, o mal da sua evolução, não o mal dos outros, o seu mal. E sempre de acordo com a mansuetude, com a benevolência, com o respeito ao próximo, com a caridade, com a compaixão. A guerra e a violência só pode produzir mais guerra e mais violência. Se eu não usar a mansuetude em meus atos e em minhas ações, eu nunca encontrarei a paz. Então, este momento, pessoal, é um momento de muita fé. Nós estamos ao final de tudo isso, de todas essas doenças, de tudo isso que nós estamos passando. Estamos na linha do declínio. Muita gente aprendeu, mas nós precisamos aprender muito ainda. Precisamos evoluir muito. Precisamos estar num nível onde nós pensamos 24 horas em combater o mal. O nosso mal, principalmente. Precisamos estar resignados com o mal. Precisamos estar focados nas leis da justiça, do amor e da paz. E nos desligando, pessoal, de tudo isso que nos afomenta a mágoa, o dor, o ressentimento, o medo. Não adianta, pessoal, não tenho medo. A fé, vamos encarar isso, vamos respeitar isso aí, essa doença, mas vamos encarar, vamos viver, vamos continuar nos comunicando. Vamos tocar a nossa vida. Como eu disse lá no início dessa live, quem tiver que ir, vai ir e não adianta espernear, não adianta brigar, não adianta se resignar. Se chegou o momento, chegou. Os cuidados são necessários. Mas tenhamos em mente que nós precisamos estar preparados. Vamos nos preparar. Vou de novo com aquela minha frase que eu acho fabulosa. Nós não podemos voltar lá atrás e fazer um novo começo. Porque lá atrás já passou. O que aconteceu, aconteceu. Vamos passar uma borracha, vamos nos perdoar, vamos perdoar tudo que aconteceu lá atrás. Vamos reiniciar agora. Nós podemos iniciar agora e fazer um novo fim. Lá na frente, sermos pessoas de bem, pessoas que dormem com essa consciência tranquila, sem medo de nada, sem ansiedades, sem depressões, porque essa consciência está tranquila. E é isso que nós precisamos. Sem medo, sem consciência pesada, sem ansiedades e sem depressões. E é ligados 24 horas no bem maior, na caridade, que nós vamos chegar a este nível. Obrigado a todos, pessoal. Espero que todos tenham gostado dessa live. E que nem eu falei, ativem o sininho, inscrevam-se no canal, para que vocês possam receber todas as minhas lives, né, e não percam nenhuma. Agradeço muito, espero que ela tenha nos auxiliado neste momento, né, de tanta dor e sofrimento que muitos estão passando aí. Tá? Vamos mudar o foco, muita paz, namastê, muito amor, muita luz, e vamos sair da escuridão, certo? Amo vocês, até a próxima live, que assim seja.